E bom dia, boa tarde, boa noite, vocês que estão me escutando aqui no podcast Patrimônio Preservado. Esse podcast que foi criado exatamente para quem não é advogado, para quem não é da área jurídica, entender mais sobre planejamento patrimonial e planejamento sucessório. E hoje eu tenho uma convidada mais do que especial, uma pessoa assim que eu só tenho a agradecer ao tempo dela de se dispor aqui, de explicar para vocês de forma muito mais aprofundada do que eu poderia, alguns aspectos sobre organização patrimonial com holding familiar. Doutora Ana Carolina Tedoldi, queria até que você se apresentasse aí para os nossos ouvintes aí, para quem está nos assistindo. Um prazer estar com você aí, muito obrigado pela presença. Prazer é todo meu, Alex. Obrigada mais uma vez, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, né? Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão assistindo. Eu sou Ana Carolina Tedoldi, sou advogada, especializada em planejamento patrimonial da família, né? Sou presidente da Comissão de Planejamento Patrimonial da Família da OAB Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, e também atuo como gestora imobiliária, fazendo administração de imóveis na Íntegra Rio Imobiliária. Ótimo, é até bom, porque nós vamos falar então de um assunto que você domina à perfeição, que é a organização do patrimônio da família, quando ela coloca o patrimônio na holding familiar, em especial patrimônio imobiliário, lembrando sempre que a holding não se presta só a patrimônio imobiliário, ela pode receber qualquer tipo de bem da família, mas como normalmente a pessoa sempre acaba colocando patrimônio imobiliário, falar sobre bens imóveis é sempre interessante. E a primeira pergunta que eu faço, sempre a primeira pergunta que eu coloco é por que colocar o patrimônio imobiliário dentro da holding? A questão da redução patrimonial que pode haver caso a pessoa deixe para fazer um inventário. Então, obviamente que a holding, né, tem diversos benefícios que ela traz, né? Na realidade, você quando constitui uma holding familiar, querendo ou não, você está pejotizando o seu patrimônio, então você transfere todo o seu patrimônio de pessoa física para dentro de uma pessoa jurídica, e você constitui ela com diversas finalidades, e uma delas também é a organização patrimonial. Ao passo de que, quando esse patrimônio, esses bens, móveis ou imóveis, estão concentrados dentro dessa pessoa jurídica, você consegue uma melhor administração, gestão e organização desse patrimônio, além de ter outros benefícios que advêm disso, obviamente, consequências de benefícios tributários que você consegue através da pessoa jurídica, através dessa pejotização. Ao passo de que também, através da holding, você evita o inventário, né? Muitos aqui já devem ter escutado falar, quem nunca passou, com certeza já ouviu falar de alguém que tenha passado por esse árduo, né, e temido caminho do inventário, que muitas vezes se arrasta por anos, muitas vezes o inventário, quando ele precisa ser judicializado, um inventário judicial, ele pode demorar, né, 1, 2, 10, a gente tem casos aí de pessoas famosas, inclusive, que os inventários se arrastam mesmo, né, 10, 15, 20 anos, e diversos conflitos familiares são travados dentro desse inventário. Além do que você fica na dependência, muitas vezes, né, de uma decisão judicial, fica na mão do Poder Judiciário todo aquele patrimônio que você constituiu ao longo de uma vida, trabalhou com seu suor, com seu trabalho para constituir, e você vê essa perda patrimonial indo por água abaixo, porque ela acontece dentro de um inventário, né, porque as contas vão continuar chegando. Depois do falecimento de um patriarca, de uma matriarca, do casal, que muitas vezes provia toda uma família, né? Obviamente, aquele patrimônio vai ter que ser inventariado para haver a partilha entre os herdeiros. Mas as contas vão continuar chegando até que esse inventário seja finalizado, né? E aí chega o IPTU, é o IPVA, é condomínio, manutenção, empregados, gestores, enfim. Você precisa, os herdeiros vão ter que arcar com esses custos. E muitas vezes, quando faz o levantamento de quanto custa um inventário, porque não é só o imposto que vai incidir no inventário, tem todas as custas envolvidas, custas judiciais, extrajudiciais, cartorárias, certidões, honorários advocatícios, porque você precisa estar assistido por um advogado, e
o ITD, ou ITCMD, como alguns estados nomeiam, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, é o imposto que incide na transmissão depois que a pessoa falece, esse patrimônio precisa ser transmitido para os seus herdeiros. O patrimônio não vai sair de dentro da família, ele vai continuar na família, mas para você transmitir da pessoa física A para a pessoa física B, necessariamente você tem que ser tributado e o Estado vem com a mão pesada dele, né, com imposto que aqui no Rio de Janeiro varia de 4% a 8%, mas o teto máximo hoje dele é de 8%. E aí, quando os herdeiros fazem o somatório desse custo total, na maior parte das vezes, né, que vai girar em torno aí de 15% a 20% sobre o patrimônio atualizado, é que eles se veem numa situação de que eles não têm liquidez para pagar aquilo ali, para prosseguir, de repente, com um inventário extrajudicial no cartório de notas, que é infinitamente mais rápido, né, menos burocrático, e você não depende do Poder Judiciário para isso, mas você vai precisar pagar todo esse custo de 15% a 20% à vista, né, e antecipado. Antes mesmo de você receber o patrimônio, o herdeiro já tem que pagar por esse inventário. E aí, quando não tem-se esse valor, o que tem que fazer é realmente, né, alienar, vender aquele imóvel do falecido, né? E muitas vezes você vai precisar de uma autorização judicial para isso, então você vai ter que entrar com o inventário judicial, solicitar um alvará ao juiz para que ele autorize essa venda e só depois, então, praticar essa venda dentro do processo de inventário. E aí, por óbvio, quando você vende qualquer bem que está inventariado, vai ter uma desvalorização, né? Se a gente estiver falando aqui de imóveis, uma desvalorização imobiliária, porque quem está comprando, né, necessariamente, pode ser ou não, mas na maioria das vezes é um investidor, porque muitas vezes ele não vai ter a propriedade de pronto. E a pessoa física também normalmente tem medo, né, de fazer essas coisas. Tem receio, não sabe quem são os herdeiros, se eles estão em conflito ou não, se vai demorar muito tempo esse inventário ou não. Então, quando é que eu vou ter a escritura definitiva dessa venda no meu nome? Quando que vai constar meu nome lá no RGI? Então, obviamente, tem os riscos do negócio e quem vai adquirir esse imóvel é o investidor e ele vai adquirir com deságio, um preço bem abaixo do valor de mercado. E, obviamente, aí já tem uma perda patrimonial substancial de um imóvel que continua dentro da família, mas que, porque estava no nome da pessoa física A e ela faleceu e precisa transferir para os filhos, por exemplo, vai ter que, então, passar por esse processo, tem que pagar o imposto, não tem outra maneira. Então, essa perda patrimonial que acontece invariavelmente dentro de um processo de inventário é que muita gente não se dá conta, né, de quanto é isso, qual é a conta que eu tenho que fazer. Né? Então, as pessoas precisam ter mais conhecimento, esse assunto precisa ser mais falado, e ela saber que o que ela construiu hoje de patrimônio pode ser que no dia que ela não estiver mais aqui, passe a não existir mais dentro da família dela, porque os herdeiros vão precisar se desfazer daquele patrimônio para justamente pagar o tal do processo do inventário, que é a burocracia que rege hoje a nossa legislação. Eu sempre falo que assim, o inventário não foi inventado para o herdeiro. Se a gente parar para pensar, quando a gente entra com um processo de inventário judicial, o primeiro a ser pago é o Tribunal de Justiça através das custas judiciais. Aí depois você tem os cartórios de notas que emitem as certidões, ou seja, o segundo a ser pago são os cartórios de notas. O terceiro a ser pago é o Estado, através do imposto, que você só pode tirar o formal de partilha quando paga o imposto. Se o espólio estiver bem, o credor vai receber dentro daquele valor do espólio, ou seja, depois desses 4 serem pagos é que vem a vez do herdeiro. Ou seja, o herdeiro, na realidade, na fila está em último lugar. Ele só recebe depois que todo mundo que tem que ser pago na frente for pago. Então, no final das contas, aquele patriarca que está fazendo um montante patrimonial, achando que vai deixar a família dele melhor, que vai deixar a família dele mais confortável, acaba que se engana, e inclusive perdendo patrimônio. Ele às vezes acha que vai deixar tudo que ele construiu para os herdeiros e não vai conseguir deixar, porque o inventário vai comer dessa forma, seja em custos diretos, seja em custos indiretos. Mas, na realidade, uma das coisas que a gente também fala muito quando está conversando sobre holding, que é a vantagem financeira, que eu chamo dos pilares da holding, né? que é a organização através da vantagem financeira, a proteção dos riscos de empreendimento que a família também tem em outros negócios e a planejamento sucessório. Mas falando só dessa parte financeira, a carga tributária especificamente da operação de holding ela é muito menor, né, do que do inventário.
né? Inclusive tem essa questão aí do possível aumento do TCMD, quer dizer, tem uma vantagem financeira clara em cima da holding, não é? Primeiramente que a legislação hoje, né, do jeito que ela está, principalmente para a pessoa física, né, ela justamente te impede, né, ela cria uma objeção em você acumular patrimônio, porque a partir do momento que o Estado vem e diz que sobre todo o seu patrimônio, no dia que você falecer, ou que você doar algum bem, vai incidir 8% de carga tributária em cima disso, e é o teto máximo que está hoje vigente, ele está nada mais, nada menos fazendo do que não acumule patrimônio, porque se você falecer com algum patrimônio no seu nome, nós vamos te tributar. E a carga tributária será essa. E a tendência, né, que existe, e isso já existe em outros países, né, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, que tributam, né, numa carga tributária alta sobre a herança, justamente para fazer com que as pessoas não acumulem patrimônio em seu nome, pessoa física. E para estimular a economia, sim, você pode adquirir patrimônio, sim, mas já adquira ou pelo menos transfira para uma pessoa jurídica, porque aí você movimenta a economia com isso. Obviamente, se uma pessoa jurídica tem um capital social X, composto por imóveis, bens, aplicações, obviamente ela vai movimentar mais a economia, vai invariavelmente contratar funcionários, vai recolher outros tributos, né? Aqui no Brasil, ICMS, ISS, no caso de serviço. Então, você movimenta a economia concentrando o patrimônio numa pessoa jurídica. Ao passo de que, ao passo de que você, se você concentrar numa pessoa física, obviamente, com o falecimento vai ter essa tributação. Né? Então, hoje, o tributo, o ITCMD que incide no caso de falecimento ou doação de algum bem em vida, ele tem uma alíquota máxima que ela é imposta pelo Senado Federal. O Senado Federal diz que hoje, que é uma resolução, através de uma resolução de 1992, então já tem um tempinho aí, né, que não há uma modificação disso, que o teto máximo que os estados podem aplicar de ITCMD é de 8%. Porém, existem outros projetos de resolução tramitando no Senado Federal com justamente propostas de aumentar esse imposto para 16%, quiçá 20%. Então, nós temos aí 2 projetos já tramitando desde 2015, um visa majorar para 16%, ou seja, o dobro, e o outro visa majorar o ITD, o ITCMD, para 20%. E quando isso vai acontecer? Bom, pode ser que aconteça daqui a pouco, pode ser que aconteça amanhã, daqui a 10 anos, 20 anos, a gente não sabe, né? A gente está vivendo, inclusive, esse movimento aí de reforma tributária, porque realmente a crise econômica foi instalada e a pandemia também contribuiu muito para isso, e, obviamente, os entes públicos, os estados, os municípios, a União Federal, precisam, né, recolher, né, precisam ter valores, recolher através da tributação. Então, isso é um assunto que precisa ser falado, muita gente não sabe que existe, inclusive, esses projetos, e através de uma simples resolução aprovada pelo Senado Federal, não precisa passar por 2 casas legislativas, não depende de sanção ou veto do presidente da República, simplesmente uma simples aprovação do Senado Federal em majorar essa alíquota, né? E aí, passando os estados a ter esse novo teto de 16% ou de 20%, cada estado vai, então, prover com a sua própria legislação e se atualizar com essa questão do ITD. Mas a Né? tendência é que os estados se aproveitem, porque essa escala de alíquotas de 4 para 8 sempre existiu, e os estados, na maioria das vezes, eles usavam a alíquota de 4%. Agora a gente sabe que tem uma tendência, São Paulo acabou de aumentar para 8%, Rio de Janeiro é 8%, Minas Gerais também é 8%. Todos os estados eles estão aumentando para o teto da alíquota, porque, afinal de contas, ninguém tem dinheiro, nem os estados têm dinheiro. Então, quando essa alíquota aumentar para 20%, a tendência também, principalmente as grandes capitais, né, Rio, São Paulo, os grandes estados, né, os estados com maior poder aquisitivo, eles vão aumentar realmente essa alíquota para 20%. E isso é uma... falando um pouquinho de tributação, focada nessa questão financeira, uma também das vantagens da holding é quando a gente migra, a pessoa física migrou o patrimônio imobiliário dela para a holding, e, na maioria das vezes, esse patrimônio imobiliário ele gera receita para ela, através de aluguéis, né, uma infinidade de possibilidades.
E quando você sai da tributação da pessoa física para a tributação da pessoa jurídica, você também tem uma redução de carga tributária absurda. E as pessoas não têm muito esse conhecimento, não é não? Na pessoa física, né, todo o rendimento que você tem de aluguéis, você tem que ser tributado mensalmente, né? E aí tem lá uma tabela progressiva, mas você é tributado em até 27,5%, com uma pequena dedução que tem lá na tabela do imposto de renda que está vigente hoje. Então, você na pessoa física, necessariamente, claro, vai depender do valor de aluguel que você receba, tá? Mas você tem aí, passou de 4.500 mais ou menos, já é a alíquota de 27,5% que você tem que recolher mensalmente. Recebi esse mês, no mês seguinte, eu já vou ter que recolher 27,5%. Seja o imposto de renda retido na fonte, se o meu inquilino for uma pessoa jurídica, ou seja, através do Carnê-Leão, eu mesma, né? O meu inquilino, eu sou pessoa física, o meu inquilino também é outra pessoa física, e aí todo mês eu vou ter que emitir o Carnê-Leão e recolher, então, esses 27,5%, né? Lembrando que sempre tem essa questão da alíquota ser progressiva. Mas, quando você, então, faz a alocação em nome de uma pessoa jurídica, né? Obviamente que você vai ter uma redução dessa carga tributária, porque a soma de todos os tributos que essa pessoa jurídica vai recolher em relação aos aluguéis que ela está recebendo, né? Ela vai ser menor do que na pessoa física. Né? E aí a gente tem aí uma variação de 11,33% até 14%, alguma coisa, ou seja, menos do que 15%. Então, se você comparar pessoa física, eu posso recolher até 27,5%. Pessoa jurídica, eu vou recolher no máximo, né, 15% de impostos em relação aos aluguéis. Então, só aí, mesmo que você não vá fazer um planejamento sucessório dentro da sua holding, só o fato de você passar a alugar os seus imóveis em nome da pessoa jurídica, tá? E aqui, independentemente de ser holding ou não, mas você fazer a alocação em nome de pessoa jurídica, você já tem uma grande economia tributária em relação a isso, em relação a esse tributo que você vai ter que recolher mês a mês. Isso é bom. E até usando como gancho um dos seus comentários, eu também costumo explicar nas sessões de viabilidade que eu faço, e em alguns vídeos, que a alocação ela é uma forma diferente de ser feita na holding, porque na realidade você não pode fazer a alocação diretamente da holding, a não ser que você abra uma holding imobiliária, mas aí você vai perder todos os benefícios financeiros dessa holding, você não vai poder se beneficiar de nenhuma imunidade tributária nem nada, mas vai ter os benefícios da redução de carga tributária da tua receita, ou então você tem a composição através de uma empresa operacional, né? Você cria a holding, uma empresa operacional, durante um período de tempo, para que você mantenha a imunidade ao longo desse período de tempo, para consolidar a integralização do capital, e você vai mantendo mantendo a alocação nessa operacional. E o pessoal tem um pouco de medo dessa operacional. Queria que você explicasse um pouquinho essa dinâmica da operacional, obviamente sem entrar em contabilês ou juridiquês, que aqui não é o caso, é mais a dinâmica. O pessoal vê que não é nada demais, né? Só para as pessoas entenderem, né? Toda vez que você leva um bem imóvel, né, de uma pessoa a outra, seja por uma compra e venda ou uma integralização, em regra, nessa operação vai incidir o ITBI, que é o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, ele é um imposto municipal, né? Então, a regra geral é transferir, vendi, alienei, vai incidir o ITBI. A regra é essa. Existe uma previsão de uma imunidade tributária, que inclusive está lá na Constituição Federal, né, artigo 56, parágrafo 2º, que é o quê? Quando eu, pessoa física, transfiro um bem imóvel que é meu, está no meu nome, para uma pessoa jurídica da qual eu sou sócio, eu consto lá no quadro societário, né, vai haver a não incidência desse TBI, ou seja, esse TBI não vai incidir desde que eu não exerça como atividade preponderante nessa pessoa jurídica a atividade imobiliária. Né? E aí muitas pessoas falam assim, então, se eu alugo imóveis e eu vou construir uma holding, vou levar os meus bens imóveis para dentro da holding, eu vou ter que necessariamente pagar o ITBI. Bom, não é bem assim.
né? Você vai pagar o ITBI se você constituir uma administradora de bens próprios, e isso vai ter que estar lá no objeto social dela, você integralizar esses bens lá dentro e você exercer a locação ou a compra e venda dentro dessa pessoa jurídica. Aí sim, realmente, não vai poder incidir a imunidade tributária do ITBI, você vai ter que pagar lá no Rio de Janeiro, por exemplo, os 3% nesse ato da transferência, e aí você continua fazendo as suas atividades imobiliárias dentro dessa pessoa jurídica. Essa é uma opção, é uma administradora de bens próprios. No sistema da holding familiar que a gente fala e que a gente traz, inclusive, esse benefício de você poder integralizar um bem imóvel na pessoa jurídica sem pagar o ITBI, né? A gente faz através de um sistema de células, né? Na qual uma célula vai funcionar como uma célula cofre, vai ser onde você vai guardar efetivamente o seu patrimônio, você vai integralizar esses bens imóveis dentro dessa pessoa jurídica e você pode, em paralelo a essa célula cofre, constituir o que a gente chama de uma célula operacional, que seria uma outra pessoa jurídica na qual você também vai ser sócio, pode ter identidade de sócios ou não entre essas duas empresas, e aí essa outra pessoa jurídica que é operacional, ela sim é que vai realizar a locação daqueles imóveis que estão lá na minha célula cofre. Ela realiza essa locação em nome próprio, mas o imóvel não é dela, o imóvel é de terceiro, né? E isso é plenamente possível, até porque para você alugar um bem, né, um imóvel, basta que você detenha a posse, e essa posse ela é transferida através de alguns contratos que a gente firma entre essas duas células, e você fica ali plenamente protegido, inclusive dessa imunidade tributária, que ela é concedida, e durante esses 3 anos, mesmo com a fiscalização do município, você continua ainda tendo essa imunidade tributária, desde que essa organização, esse planejamento patrimonial seja feito dessa maneira, tá? Aproveitando também, aqui no escritório, eu pego muitas holdings para revisar, e não é fazendo absolutamente nenhum juízo de valor sobre a qualidade do profissional, se o profissional é bom ou não é, sem fazer esse tipo de juízo de valor, fazendo um comentário muito objetivo. Eu pego muita holding que ela, na realidade, não é uma holding, porque ela é preparada única e exclusivamente pelos nossos colegas contadores, que não têm essa fluência nas cláusulas societárias que são necessárias para constituir elas, e acaba que eles acabam deixando o cliente deles a descoberto, porque eles, por exemplo, constituem uma administradora de bens próprios, mas não recolhem o ITBI, porque não sabem fazer o manejo das cláusulas societárias do contrato social ou do acordo de sócio, para que aquilo não seja caracterizado. E acaba que, no final das contas, a gente tem que fazer uma defesa de execução fiscal aqui de ITBI, porque não tem jeito, né? Por acaso, você já chegou a ver esse tipo de situação também, dos nossos colegas contadores acabando que não pedindo a nossa assessoria e não conseguindo deixar o cliente protegido, né? Porque o nosso lema é deixar o cliente 110% protegido. E no final das contas, muito pelo contrário, né? Inclusive, quando é constituída essa administradora de bens próprios, né, num primeiro momento, hoje em dia, a prefeitura não mais concede a imunidade, justamente porque já está lá descrito no objeto social dela e tudo mais. Então, o município muitas vezes cai até em exigência nessas questões para maiores esclarecimentos. Mas, obviamente, porque existe, né, essa legislação que autoriza essa imunidade, muitas administradoras de bens próprios foram constituídas. Foi solicitada a imunidade tributária, o município concedeu, porque ele concede a imunidade através de um certificado provisório. E durante 3 anos, se for uma empresa nova, né, durante 3 anos ele fica fiscalizando aquela pessoa jurídica para saber se efetivamente ela exerceu atividade imobiliária ou não. Porque ela pode passar durante esse período, mesmo tendo como objeto social administradora de bens próprios, e não exercer nenhuma atividade imobiliária. Então, obviamente, a imunidade tributária pela lei deveria existir, né? E aí, muitas vezes, depois desses 3 anos que o município faz essa fiscalização, muitas vezes essa fiscalização é até automática, através do cruzamento de informações com as notas fiscais, né, com os balanços dessa pessoa jurídica, ele verifica que não, que aquela empresa realmente fez locação
e que a locação, né, o rendimento, né, o faturamento daquela empresa preponderantemente adveio de locações ou de compra e venda, e aí essa imunidade tributária, então, ela é cessada, e aí o município cobra o ITBI, inclusive retroativo, porque o fato gerador ocorreu lá atrás, ocorreu há 3 anos atrás, então ele cobra com juros, multa, né? Enfim, aí acaba que muitas vezes o cliente pode ser pego desprevenido, não estava nem esperando aquilo, e muitas vezes um valor até superior, né? Então, ao passo de que, né, já que é para construir dessa maneira, que teria pago o ITBI lá, naquele momento lá atrás, e não ter esperado esse tempo para incidir multas, juros, e aí vai virando aquela bola de neve, né? Mas, efetivamente, acontece sim, muitas holdings são constituídas dessa maneira, e as pessoas acham que elas realmente têm uma holding, às vezes nem no objeto social tem nada referente a uma holding, mas, enfim, é uma administradora de bens próprios, né, justamente para ter uma eficiência tributária, né, em relação ao tributo que vai ser recolhido com os aluguéis, mas, em contrapartida, vai ver a incidência do ITBI, né? Óbvio que, se você comparar com o custo do inventário, mesmo com a incidência do ITBI, na maior parte das vezes, ainda vai ser muito mais vantajoso constituir dessa maneira do que nada fazer e deixar para os herdeiros resolverem depois no inventário. Mas a gente pode garantir uma eficiência tributária ainda maior para o cliente através da imunidade do ITBI, por que não fazer e fazer da maneira correta, né? Verdade, verdade. Já estamos aqui estourando aqui o tempo, eu só quero te agradecer a sua presença aqui, mas eu tenho 2 perguntinhas para a gente finalizar. A primeira muitos me perguntam sobre o custo de manutenção dessa holding. E eu sempre falo que a holding é uma empresa que não faz nada, uma empresa que não exerce atividade imobiliária. Então, você tem um custo contábil, que seria o custo de manutenção dessa holding, extremamente baixo, porque, basicamente, são envios de declaração uma vez por ano. Então, quer dizer, não é nada proibitivo para ninguém que queira fazer uma holding. E, por ninguém, eu sempre advogo, eu sempre falo que a holding é para qualquer pessoa que tenha patrimônio. E muitas das pessoas me falam assim, mas holding é uma coisa para milionário, é uma coisa para quem tem milhões em imóveis, milhões em investimento. E eu falo que não, porque holding, na realidade, ela é uma coisa para você evitar o mal maior, que é o inventário, e ela é muito mais vantajosa para quem tem pouco patrimônio. Porque quem tem muito patrimônio, no final das contas, o que acontece? Ele vai e vende uma parcela daquele patrimônio, paga o inventário e vida que segue. Quem tem pouco, às vezes, quem tem um apartamento só, vai ter que vender aquele apartamento e provavelmente não vai conseguir morar no mesmo bairro mais, porque ele vai ter um rebaixamento de classe social, porque, afinal de contas, o inventário é essa draga de dinheiro. E qual seria a sua posição em relação a exatamente esses 2 tópicos? Muita gente pergunta, mas eu vou precisar ter contador, né? Vou fazer uma hold, vou ter que ter contador, vou ter empresa, não sei fazer vou virar isso. Empresário, vou virar e aí empresário. Isso acaba virando uma objeção na cabeça das pessoas, quando na realidade não é. Né? Você, como pessoa física, você anualmente faz a declaração anual do seu imposto de renda. Você faz você mesmo ou você contrata um contador para fazer isso para você e você paga lá para eles, os honorários dele, para ele fazer aquela declaração uma vez ao ano. É bom que você pague um contador na pessoa física para não cair na malha fina, né? Coisa Exatamente. que não cai à toa. São muitas informações e detalhes ali. Se você não faz a declaração corretamente, vem a malha fina, depois você tem que se justificar e vem multa, enfim, e aí vira aquela questão toda. Então, da mesma maneira que você faz isso na pessoa física e contrata um contador para te assessorar, né, e fazer a sua declaração de imposto de renda anualmente, você vai fazer na pessoa jurídica. Né? Então, assim, precisa de contador? Sim, precisa, porque qualquer pessoa jurídica, isso está descrito na lei, precisa ter a contabilidade, precisa ter lá os livros obrigatórios, as declarações obrigatórias, né? Aquele balanço, isso precisa ser feito, não tem outra maneira, né, de você constituir uma pessoa jurídica. Mas, obviamente, que a contabilidade dessa pessoa jurídica, a gente não pode levar, né, o que é de praxe no mercado. As pessoas têm, hoje em dia, né, os contadores, na maior parte deles, quanto que você cobra mensalmente para fazer a contabilidade de uma certa empresa. Claro, vai depender do tamanho, se é microempresa, mas, enfim, varia de meio salário até um salário mínimo, mais ou menos, se for uma empresa simples. E aí a pessoa fala assim, mas eu vou ter que pagar um salário mínimo todo mês para o contador, para minha holding? Não, gente, não. Você vai conversar com o seu contador que você já está acostumado, ou...
né? Se precisar de alguma indicação, nós temos contadores parceiros no time Holding Brasil que fazem esse serviço, já estão acostumados, né, a fazer esse serviço, que é justamente uma contabilidade muito mais simplificada. Você não tem funcionários, não tem folha salarial, não tem FGTS, INSS para recolher todo mês, enfim, é uma contabilidade muito mais simplificada e que vai gerar ali um valor baixo para você, seja anual ou seja mensal. Não é o fato de precisar de ter contador que vai te impedir de fazer uma holding, porque esse valor ele é diluído ao longo do tempo, tá? Chega a ser um valor, né? Podemos falar aqui de valores, né, Alex? Claro, claro. Tem aí, em média, você vai gastar de 150 a 300 reais ao mês. Tá? Isso eu estou falando assim, se for uma holding mais complexa, com muitas células e tal. Mas, em média, é isso. Você, no ano, R$ 1.500 no ano, você dilui isso, você, né, consegue aí pagar uma pizza do final de semana que você vai deixar de consumir para poder pagar o contador da sua holding. Simples, fica na casa de 1.500 por ano, uma holding com essa questão da célula da empresa operacional, que aí vai ter que fazer algumas outras atividades contábeis, fica na casa de 3.000 por ano, não passa muito disso. Não passa então, muito assim, disso. não é esse gasto que vai te pedir de fazer uma holding, né? Não vai, isso já está... Comparar os gastos do... Não, é porque muitas pessoas falam assim, mas eu tenho uma expectativa de vida, isso ao longo de 10 anos vai se gerar tanto, mas mesmo ao longo dos 10 anos gerando tanto, ainda vai ser mais barato e melhor para a sua família do que você deixar para ser feito o inventário. Exatamente. E afinal, é coisa de milionária, não é, na sua opinião? Não. Muito pelo contrário, né? Até então é coisa de milionário, porque quem detinha conhecimento, né, de fazer todo esse arranjo, esse sistema, porque é uma engenharia jurídica, não deixa de ser, né? Sempre eram as grandes bancas de advocacia, e quem tinha acesso a elas, obviamente, são pessoas com poder aquisitivo maior, que tinham vários bens, vários imóveis, e que no futuro inventário iriam perder um valor bem considerável. Então, efetivamente faziam toda essa engenharia jurídica, né, de holding familiar, mas isso, a gente, inclusive nós que participamos do time Holding Brasil, nosso propósito, a nossa missão é difundir esse tema e tornar cada vez mais popular isso às pessoas. Não é coisa só de milionário, muito pelo contrário, a classe média é a que mais perde num processo de inventário. Exatamente. Então, muitas vezes aquela família que só tem um imóvel, é esse um imóvel que o seu filho vai precisar vender para poder pagar o inventário, né? Infelizmente, então, isso é uma realidade muito presente. Acaba rebaixando, né, os herdeiros de classe social, quem fica, muitas vezes não só os herdeiros, a sua esposa, o seu marido, o seu companheiro, alguém vai ficar e vai precisar fazer essa partilha. E aí essa pessoa que ficar é que vai ser a mais prejudicada num inventário. E você estando com isso tudo organizado dentro de uma holding familiar, né, dentro desse sistema de planejamento patrimonial e sucessório, obviamente já vai fugir dessa questão do inventário, né? Não vai ter perda patrimonial para essa família, esse patrimônio, esse bem imóvel, por exemplo, vai continuar constituído ali dentro daquela holding, daquele núcleo familiar, e não vai se perder com tantos gastos, que é o que acontece no processo de inventário. Isso é verdade, isso é verdade. Doutora Ana, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu até tenho mais uma... Já vou dar um spoiler aqui, eu tenho até um outro tema que a gente vai conversar, que é sobre regularização de imóveis e questões de serviços imobiliários dentro da holding. Mas, assim, a doutora Ana é uma pessoa extremamente ocupada, então, mais uma vez, agradeço muito a presença. E eu vou, então, quebrar esse nosso encontro em 2 e futuramente a gente entra com o segundo encontro. Tá bom? Obrigado, um abraço aí a todos. Fiquem com Deus. Obrigada, gente.